Olá, designers de interiores de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a este canal, onde eu, Cíntia Erzinger, converso com vocês sobre a nossa profissão, sobre os desafios, por exemplo, de precificar um projeto de interiores. E esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, aqui neste vídeo. Fica comigo até o final, porque eu vou dar dicas muito boas para você poder começar a colocar em prática o quanto antes aí no seu escritório, a precificar os seus projetos com maior segurança do que você está fazendo, principalmente com aquela segurança que às vezes falta quando a gente está precificando um projeto. Será que eu lembrei de tudo? Será que eu consegui precificar todos os serviços? E sabe o que acontece? Sabe aquela sensação de você estar atendendo o cliente, você está lá no processo já de executar o projeto, definir o que você vai usar, qual vai ser o estilo, como é que vai se desenrolar, né? De tudo que você tem que colocar ali conforme o cliente pediu. Já aconteceu com você de você estar nesse momento e ver que, putz, tem que fazer isso aqui, né? E eu acho que eu nem cobrei para fazer isso. Se você nunca teve essa sensação, provavelmente é porque você nunca parou para prestar muita atenção na hora de precificar esse projeto, no real escopo do que você está colocando preço. E por isso você nunca teve essa sensação de que esqueceu de orçar alguma coisa. Porque quando você desmembra tudo, realmente tudo que o cliente pediu, deixa isso muito visível para você na hora de precificar. Eu anoto. Eu anoto na hora que o cliente está falando, eu anoto no celular, inclusive, porque eu não me dou bem com caneta na mão e escrever, e ouvir, eu sou péssima. Então eu peço licença e falo, ó, eu vou ficar com o celular agora, porque tudo que você está me falando eu estou anotando aqui. E ok, eu acho importante, inclusive, a gente dar essa avisadinha para o cliente, para não ficar com uma sensação de que ele está falando e você está no celular, sei lá, respondendo o WhatsApp, né? Então eu aviso e para mim funciona assim. Então eu vou anotando, aí eu dou uma conferida com ele, ó. Então eu anotei o seguinte: você me pediu isso, na hora ali, tá? Inclusive aconteceu essa semana que eu fui atender uma cliente e por isso até que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu tava precificando o que ela me pediu, o projeto dela, e eu pensei, cara, tem umas coisas na precificação de interiores que só um designer de interiores sabe o enrosco que é precisar precificar algumas coisas. Como, por exemplo, nesse caso dessa cliente, né? Ela falou assim para mim: aqui no lavabo, eu quero só trocar esse papel de parede e o vaso sanitário. Ok. Aí aqui eu quero trocar todo o piso dessa área, eu quero pôr cortina aqui, ali não. Eu quero fazer a reforma da cozinha, quero decorar o garden. Aí, quando a gente vem para precificação, eu acho que eu lembrei de tudo que tem lá. Não, tem mais umas coisinhas, mas só para vocês entenderem. Quando eu vou para precificação e eu preciso colocar horas trabalhadas, eu tenho aqui, nesse escopo dessa cliente, eu tenho algumas coisas bem pontuais, inclusive tem coisas que não exigem um projeto, né? Como, por exemplo, cortina, tal. Eu posso fazer uma consultoria para cortinas e não necessariamente um projeto. E eu tenho uma reforma completa de uma cozinha. Aí tem um painel, tem um painel para TV e tem umas coisinhas no lavabo, uma decoração. Ah, outra coisa que ela pediu, que ela quer uma consultoria para redecorar o apartamento, mas não troca tudo, tira tudo e coloca outro. Na verdade, ela quer que eu ajude ela a reorganizar a decoração do apartamento dela. Ela fala assim que ela já mudou tudo de lugar, que já enjoou, que já não tá bom, que ela já não tem mais ideia e ela quer ajuda para isso. E, gente, é nessa hora que quando a gente senta para precificar, parece que dá um nó na cabeça, né? Para mim, na minha mente, tá muito claro que de tudo que ela pediu, eu preciso precificar separadamente cada coisa. Não dá para colocar tudo num balaio só. Lembra, gente, da ideia da gestão do sacolão? Para projeto, tem algumas precificações que a gente vai fazer que não dá para colocar tudo no balaio só. São serviços diferentes, demandam tempos diferentes. Outro pedido que ela me fez, que é outro desafio na hora de precificar. Eu quero que você organize para mim na precificação para eu conseguir visualizar bem quanto vai custar cada coisa, cada serviço teu. Porque talvez eu não contrate todos os serviços de uma vez só.
né? Talvez eu faça só a reforma da cozinha agora, depois eu mexo com o garden. Gente, essa é a vida real. É assim que os clientes, maioria dos clientes procuram a gente, né? Com esse tipo de problema. E por isso que eles falam pra gente assim: você precisa vir aqui em casa, eu tenho que te explicar o que é. Porque é bastante coisa e ao mesmo tempo são poucas coisas, né? Na cabeça do cliente nem é muito às vezes. E você vai lá e tem que ouvir, tem que ver, né? Então, na hora de precificar um projeto como esse, a dica que eu vou dar para vocês hoje é como desmembrar todo esse escopo, transformar isso em valor, colocar isso numa proposta e apresentar para o cliente. Nossa, gente, é bastante coisa, né? Deixa até para eu não me esquecer e não me perder aqui na conversa com vocês. Repetindo, a gente vai precificar, a gente vai transformar isso num valor de projeto, a gente vai montar uma proposta e apresentar isso para o cliente. 4 coisas, tá bom? Então vamos lá. Precificando. Você vai precisar desmembrar tudo isso, né? Como eu já disse. A Cintia tá falando igual açougueira. É como se fosse, tá? Imagina aquele franguinho que você precisa tirar todas as partes dele, porque você vai fazer pratos diferentes e precisa. É completamente diferente o preparo das partes. Então, se eu vou fazer asinha frita, ou se eu vou fazer peito de frango grelhado, o preparo é diferente. Ai, gente, esse exemplo foi medonho, né? Vai, segue, que eu acho que você tá entendendo aí o que eu tô querendo dizer. No caso do projeto, vamos voltar pro projeto, né? Que esse negócio de frango, pelo amor de Deus. Nem eu sei fazer isso. Ai, eu não sei porque eu falei do frango. Quando eu tenho que colocar isso numa precificação, como que eu faço? Para conseguir precificar por hora, para conseguir colocar tudo que eu tenho que trabalhar nesse projeto separadamente. Justamente dessa forma. Eu vou olhar cada coisa que a cliente pediu e transformar cada item em uma proposta. Meu Deus, Cíntia, mas que confuso, como é que eu vou fazer isso? Eu vou demorar um tempão. Aí é que tá, gente. Às vezes, quando a gente vai precificar, você não senta e precifica em 5 minutos. Por quê? Porque os projetos, eles são personalizados, eles são únicos. Você tem que parar para olhar para ele com muita atenção quando vai precificar. Se você não faz isso, lá na frente você descobre coisas que você não cobrou, como a gente já comentou. Então, sim, o momento de precificar separa um tempo para fazer isso. Um tempo assim que você se dedica com muita atenção, tá bom? Começa aí. Você vai montar para você exatamente quanto tempo você vai levar em cada coisinha ali que a cliente pediu. No caso, como que eu fiz? Eu separei o projeto da cozinha, que era uma reforma, e orcei tudo como um projeto completo, porque aí, no caso, é reforma mesmo. Então, ela queria o projeto, orçamento com acompanhamento. Então, eu tinha que orçar todos esses serviços para um único ambiente. Aí, eu montei essa proposta. Montei a proposta para precificação de projeto de marcenaria pontual, que ela me pediu algumas coisas pontuais. Tipo, eu quero fazer um painel aqui, eu quero fazer um não sei o que aqui. Então, não são projetos de ambientes inteiros, são coisas pequenas. Eu fiz esse orçamento, por quê? Porque eu tenho que apresentar para ela um estudo, eu tenho que apresentar materiais que eu quero usar para esse projeto, para ela poder aprovar, eu vou ter que montar um 3D ou não, sabe? Eu tenho que definir isso, se esse é um projeto para fazer um 3D ou não. Gente, a gente não precisa fazer 3D para tudo quanto é tipo de projeto, tem alguns que a gente não precisa fazer. Inclusive, você coloca isso na proposta, tá? Que para esse projeto específico, de um painel pendurado lá, né? Enfim, que ela quer colocar, não tem projeto 3D, tá bom? Você não precisa ficar perdendo tempo com isso se você não quiser. Para você for melhor fazer um 3D do que qualquer outra coisa, manda ver. Então, eu montei essa proposta de marcenaria, projetos de marcenaria. Aí teve projeto de paginação de piso para o apartamento inteiro. Montei um orçamento de paginação de piso para esse apartamento. Aí tem a ambientação, então eu montei o pacote de ambientação, onde aí eu apresento o orçamento também de algumas coisas. Eu coloquei as cortinas, definição das cortinas, por exemplo, lá na precificação de ambientação. Entende? Então, quando eu olho para isso tudo, cada coisa vai levar um tempo. Na vida real, na prática, é exatamente assim que acontece. E com cada uma dessas etapas, quando você está trabalhando, exige de você um tempo diferente, uma atenção diferente, contatos, network diferente, telefonemas, orçamentos, enfim.
né? Desenvolvimento do projeto, o que exatamente você vai fazer, o que o cliente precisa receber, como você vai apresentar cada uma dessas etapas, reuniões online, reuniões presenciais, em que momento vai ser feito o briefing, vai ser feito online, vai ser feito lá, o levantamento de medidas. Eu estou fazendo um orçamento para paginação de piso de um apartamento inteiro, então eu vou medir o apartamento inteiro, além de a cozinha, que tem uma reforma completa. Vocês entendem como, na prática, parece que vai ficar tão confuso precificar? Mas não é, gente. Vocês só precisam ter organizado essa separação, sabe? Entender que é preciso olhar para cada serviço separadamente. Como montar uma proposta depois que você chega nesse valor, né? Que você olhou para todos os valores, você vai ter vários preços aí, tá? Preço para uma reforma, preço para orçamento aqui, preço para paginação de piso, preço para fazer um layout lá do garden, escolher mobiliário, preço para fazer ambientação, quanto tempo eu vou levar. Então, eu determino tudo isso e chego a um valor, tá? Lembrando que esse valor você chega calculando sempre as suas horas trabalhadas em cima desses projetos, em cima de cada um desses serviços, ok? Então, agora vamos montar a proposta para cliente, organizar isso na proposta. Ela me pediu, ela quer ver o valor de cada coisa separadamente, porque eu já entendi pela conversa que ela realmente não vai fechar tudo de uma vez, que ela vai fazer por partes, vai contratar assim também. Então, eu tenho que pensar, inclusive, numa estratégia de apresentar essa proposta para a cliente, de apresentar para ela condições onde ela pode fechar tudo de uma vez, ou não, se não for interessante para mim, que talvez não seja. O que é mais interessante para mim? Um detalhe que eu acho importante comentar com vocês, que esse projeto específico é de uma cliente antiga minha, é uma cliente alto padrão, e ela mora num mega de um apartamento, uma cobertura maravilhosa. E, enfim, não é uma cliente que eu vou dispensar este projeto, porque eu preciso fazer painéis para TV, entende? Sim, são projetos pequenininhos que normalmente eu nem faço, mas para esta cliente eu faço. Coisas que eu tenho que atendê-la, eu vou fazer. E aí é a tua estratégia de venda, é a tua estratégia de atendimento aos teus clientes de base, aqueles que voltam para você, que voltam porque gostam do teu trabalho, porque confiam no teu trabalho. Então, estamos na fase de montagem da proposta. Como que eu organizei isso? Eu montei exatamente como ela me pediu. Projeto para paginação de piso do apartamento inteiro, valor. Projeto para reforma da cozinha, valor. Projeto de orçamentação e acompanhamento do projeto da cozinha, um valor. Aí montei lá o valor para projetos de marcenaria pontuais, valor. Projeto de ambientação do garden. Montei toda uma estratégia de horas para trabalhar em cima dessa ambientação, porque eu vou ter que ir até o apartamento da cliente, separar os objetos, colocar ali, colocar aqui, dizer para ela: isso aqui não vamos usar mais, isso aqui a gente vai trocar esse quadro, traz para cá, põe para cá. Então, eu determinei um tempo que eu vou levar para fazer isso, separei um período do dia para fazer esse atendimento a essa cliente. É uma coisa demorada, gente. Sim, é demorado. Então, a gente tem que olhar para isso com muita atenção. Você vai deixar de atender vários clientes seus, projetos que estão acontecendo no escritório, decisões que você tem que tomar, atendimento a um fornecedor que vai estar te procurando de repente, né? Porque você vai estar dando atenção exclusiva para aquele cliente naquele momento, uma tarde inteira para resolver o problema dela. E é isso que a gente tem que colocar valor, tá? Se ela precisa que eu esteja lá com ela para resolver um problema dela, ela precisa organizar a decoração do apartamento dela, que ela não tá feliz e ela já não quer mais fazer sozinha. Quando ela diz eu preciso de ajuda, ouçam isso, tá? Com o ouvido muito atento nesse momento, o quanto ela valoriza a tua especialidade. Você tem um olhar que ela precisa naquele momento, um olhar que ela não tem. Você vai conseguir apresentar uma solução que ela não consegue mais. E ela é daquelas pessoas, gente, que vira e mexe, ela tá mexendo naquele apartamento e mudando as coisas de lugar. O marido dela mesmo comenta, né? Ela não para de movimentar as coisas. Ok, as pessoas são assim, morar é assim, né? As coisas não estão grudadas lá para sempre, você não tem que mudar de lugar. Tem gente que gosta de fazer isso com mais frequência do que outras.
E ela tem esse perfil. E agora ela falou, ai, cansei, sabe? Não tenho mais ideia, quero ajuda. Então, valoriza o teu tempo, tá? Valoriza o teu tempo nessa hora. Precifica o teu tempo fora do escritório. Entenda que aqui você não cobra o valor hora de escritório, onde você está lá trabalhando no projeto do teu cliente, aí você dá uma paradinha para responder um WhatsApp, resolvendo o problema de um outro cliente. Você está exclusivamente atendendo aquele cliente. É a mesma situação quando você vai fazer compras com o cliente, né? Aquele tempo que você está fora do escritório, dedicando exclusivamente ao cliente. Então, você cobra diferente o teu valor hora. Se a tua hora de escritório, digamos, custe R$ 130, né, para um projeto específico, você chega lá no valor de 130, eu dobro o valor da hora para poder fazer atendimento externo. Atendimento com cliente na loja, atendimento de ambientação, como esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, eu estou organizando, eu vou apresentar essa proposta essa semana para essa cliente. Eu estou organizando a proposta exatamente desse jeito que eu estou explicando para vocês. Eu vou apresentar, ela me pediu e eu vou apresentar bem assim para ela. Quando a gente chegar para conversar sobre a proposta, como é que eu inicio essa apresentação? Primeiro, eu vou mandar uma mensagem para ela e vou dizer para a proposta ficou pronta, já está pronta. Eu gostaria de agendar um horário para eu te apresentar essa proposta. E entenda, gente, proposta a gente não envia, a gente apresenta. Como é que ela vai pegar uma proposta se para mim já foi mais complexo de organizar todos esses valores, eu preciso explicar para ela. Se eu enviar essa proposta por e-mail para ela, ela vai ficar confusa. E sabe o que as pessoas fazem quando elas ficam confusas e aquilo que ela precisa comprar não está claro, ela não está conseguindo entender, ela não está conseguindo organizar na cabeça dela como que a coisa vai acontecer? Ela larga a mão. Todos nós fazemos isso. Complicou demais para você conseguir comprar uma coisa, a gente desiste, a gente vai em busca de algo mais simples. Mesmo ela sendo uma cliente antiga, mesmo ela já me conhecendo há muitos anos, mesmo assim, eu preciso apresentar para ela essa proposta. E aí, qual é o argumento de venda que a gente usa nessa hora, né? Proposta a gente apresenta. Não tem como eu enviar uma proposta para você, você não vai entender, eu preciso explicar como que eu organizei os preços conforme você me pediu e como que a gente vai poder trabalhar e dentro de uma linha de tempo, de uma linha cronológica, como que a gente vai poder trabalhar isso tudo? Como que você vai poder pagar? Como que esses valores vão ficar? Enfim, a gente tem que conversar sobre isso. Se ela questionar, tá? No caso, só se ela questionar, que ela não... me manda por e-mail, manda aqui no WhatsApp. E aí eu vou justificar dessa forma. Por que é importante a gente se posicionar dessa forma? Porque o cliente, ele na cabeça dele, eu só pedi o valor de projeto. Me mande o valor do projeto. Mas a gente sabe que não é só isso. Então, responsabilidade de deixar claro para o cliente que o que ele precisa ser explicado é nossa, tá? Ele vai insistir, mas se ele realmente quer receber a tua proposta, ele vai ter que parar para te ouvir. Próximo. Quando você tá lá, vai apresentar uma proposta como essa, for online ou se for presencial, tenha muita calma, porque o cliente ele se afoba, ele começa a ir lá para frente, já naquele outro. Tenha calma para focar em cada um dos momentos, em cada uma das etapas que você está explicando para o cliente. Estamos falando do projeto de paginação de piso. Para esse projeto, o que você vai receber? Como é que a gente trabalha? Assim, assim, assim. Aí eu vou vir aqui, faço o levantamento de medidas, vou te apresentar os materiais que a gente vai usar. A gente vai até uma loja para você escolher os materiais. Definimos a paginação de piso a partir daí. E você recebe o projeto da paginação de piso e se encerra ali. Se você quiser contratar o meu acompanhamento para a instalação desse piso, o valor é esse. Vocês entendem que nessa hora a cliente começa a fazer a conta dela. O que eu faço primeiro, né? E outras coisinhas que a gente já vai conversando nessa hora, que é a logística das coisas acontecerem. Ela vai me perguntar, tá, Cíntia, mas e a cozinha? A gente vai trocar o piso, então, do apartamento inteiro. Que hora que a gente vai trocar o piso da cozinha? Para fazermos agora ou vamos fazer depois? Então, eu preciso organizar com ela tudo isso. Eu primeiro organizei no preço, para depois apresentar. Na hora que você for apresentar o projeto, tenha em mente como se você estivesse explicando alguma coisa um pouco complexa para uma criança, onde você tem que falar calmamente e explicar o porquê de cada etapa e como cada etapa acontece e como que a gente vai trabalhar. É assim que a gente apresenta um projeto para
alguns clientes. Tem clientes que são mais agilizados e outros não. Mas eu sempre parto do princípio que eu preciso explicar, porque o cliente não sabe como eu trabalho, ou como eu defini que eu vou trabalhar naquilo que ele está me pedindo. Então eu preciso explicar para ele e eu preciso da atenção dele. Afinal de contas, ele me pediu, ele me fez parar para precificar algo, para montar uma proposta para ele, ele solicitou. Ele vai precisar parar para ouvir como que eu vou entregar isso que ele está me pedindo. Então, posicionamento, assim, os assuntos eles se entrelaçam, tá, gente? Então, a gente está falando de precificação, de organizar o preço, de organizar a proposta, de apresentar para o cliente, de partir para a venda, né? Mas aí a gente tem que falar dessas coisas no meio, porque posicionamento é isso. É você entender o quanto é importante o teu valor nesse momento. O quanto o cliente precisa de você e essa necessidade dele, essa dor, a gente chama de dor alguma coisa que a pessoa não consegue resolver sozinha, ela precisa de ajuda. É uma linguagem do marketing, né? Resolver as dores do cliente. Todos os produtos resolvem alguma dor. E o marketing, ele é todo trabalhado em cima dessas dores. Então, quando você está lá para vender uma proposta e o que o cliente pediu, como você vai apresentar, entregar e tudo mais, deixe muito claro. A minha proposta é totalmente organizada, eu organizo ela inteirinha no Canva, totalmente organizada no Canva, com ilustração do que ela vai receber e como ela vai receber. Vocês sabem que já é difícil para o cliente contratar um serviço no qual ele não está nem vendo o que ele vai receber. Ele está confiando no teu conhecimento, no teu bom gosto, na forma que você trabalha, nessa tua apresentação de trabalho, para que ele vá receber o que ele espera. Então, já é um trabalho para o cliente de insegurança, trabalhar sem segurança. E como que você vai trabalhar sem segurança do cliente na hora de apresentar a proposta, quebrando cada objeção antecipadamente? O que significa isso, Cíntia? O que é objeção? As objeções são, quando eu mostrar para ela os valores separadamente, ela vai começar a falar, acho que tá ficando caro. Eu já sei disso. E a minha função é antecipar a objeção dela. Essa é uma objeção dela. Tá ficando caro. Vai me dar trabalho. Outra objeção. Vai fazer muita bagunça, muita confusão. Essa é uma objeção. Acho melhor eu não contratar a Cíntia para fazer a paginação de piso. Eu vou chamar uma loja e vou fazer com a loja. Essa é uma objeção. Então, eu preciso quebrar essas objeções antes com ela. Ela não vai me falar, tá, gente? Partindo do princípio assim, a gente não conta para o vendedor as nossas objeções. Quando a gente está ouvindo alguém vendendo alguma coisa pra gente, você está pensando, vou na outra loja. Meu irmão disse que isso daí tem lá em tal lugar mais barato. Mas não sei quem falou que comprou e não gostou. A gente está escutando a pessoa, mas a cabeça está indo lá nas objeções, nas coisas que você... Como é que eu vou fazer para dizer não para essa pessoa agora? A gente está buscando os nãos. E eles são as objeções. Então, a minha função é pensar antecipadamente em todas as objeções que ela poderá ter e responder sem ela falar. Então, a partir do momento que eu vou apresentando essa proposta, essa precificação toda que eu fiz e organizando na cabeça dela isso tudo, eu já vou respondendo as objeções. Não é consciente para cliente que eu estarei fazendo isso, tá? Mas funciona. Ao final dessa apresentação da proposta, eu pergunto então para cliente: você ficou com alguma dúvida? Tá claro aqui como eu apresentei? O que você achou? E ela vai começar a falar. Nessa hora, eu preciso ouvir com muita atenção. Se ela está trazendo alguma objeção que eu ainda não respondi, e eu vou me preparar para responder cada uma das objeções que ela trouxer, já que essas eu não respondi ainda. Digamos que a objeção dessa cliente seja que o projeto ficou caro. Então, eu já tenho que me antecipar em como que eu vou organizar isso para negociar valores com ela. Na minha cabeça, já está resolvido. Eu preciso só ajudá-la a resolver, para que ela possa finalmente fechar. Ao final de quebrar essa objeção dela e dizer como que a gente pode então fazer, qual que é a melhor logística para isso acontecer e como que ela vai poder se organizar financeiramente também. Aí eu pergunto para a cliente, dessa forma que eu te apresentei, fica melhor para a gente começar a fazer esse projeto agora? E ela vai me responder novamente.
as objeções, elas vão diminuindo. Até o momento que, se ainda for a questão preço que estiver pegando, tá? Aí eu vou entrar na parte de negociação, de venda, né? Que é onde você começa a usar todas aqueles argumentos que você treina antes de ir para uma venda, né, gente? Pelo amor de Deus, treinem a venda, que é quando você pergunta para o cliente. Então, qual seria a melhor forma para você? Qual seria o valor que você entende como um valor legal para a gente fazer, trabalhar e fechar, trabalhar esse projeto e fechar hoje? Nessa hora, se o cliente não tiver realmente na intenção de te contratar, ele vai se perder na resposta. Ou ele não vai te dar uma resposta. Ele vai falar, não, tá tudo bem, adorei, tá tudo ótimo, ele vai te dispensar. Ele não vai nem deixar que você finalize o raciocínio de tudo ou apresente qualquer negociação. Se ele realmente quer, ele vai te dizer. Na verdade, eu acho que esse valor da parcela, né? Essa parcela ficou alta para mim. Aí você começa a negociar. Olha, veja bem, qual que é o valor ideal, então, para você? Entenda que eu não estou colocando o valor do meu projeto na sua decisão. Eu só quero entender como é que fica melhor para você, para que eu possa te ajudar. E aí ele vai dizer: olha, se essa parcela fosse até tanto por mês, se você falar para ele dar o preço no teu projeto, ele não vai conseguir. Então, se você perguntar na parcela mensal como é que fica melhor, ele vai conseguir responder. Você já se antecipou e você sabe qual é o máximo valor da parcela que você pode fazer para aquele projeto, certo? Então ele fala, ó, no meu orçamento caberiam parcelas no valor X. Eu vou olhar para o preço, para essas parcelas, em quantas vezes seria, e eu vou moldando o final dessa venda para ficar bom para mim. Eu não começo a aceitar todas as condições que o cliente coloca. Muito menos eu começo apresentando desconto. Primeiro pelo seguinte, gente, se de tudo aquilo que eu calculei que eu vou trabalhar naquele projeto, onde entra um valor, por que eu posso tirar 20% do valor que eu estou cobrando? De onde eu vou tirar isso? Se eu vou trabalhar naquele projeto. Por que o meu projeto vale 20% menos? Tá? Eu tô dando um valor alto, mas eu sei que é isso que os clientes jogam. Existe hoje uma modinha de falar assim, eu pago à vista com 20% de desconto. Não caiam nesta conversa. Quem manda no preço do seu projeto é você. Você vai olhar para o valor de parcela que o cliente falou que cabe no bolso dele, vai olhar para o teu valor, vai ver se é ok você colocar naquele parcelamento ou não. Você vai mexer no escopo do projeto se precisar, mas você não vai ficar fazendo tudo o que o cliente determina. Quando você ajuda ele a facilitar o fechamento da venda, cada vez mais ele vai se comprometendo com você, porque você está ajudando ele, está encontrando soluções para que ele realmente feche. Você quer que ele feche, você entende que é importante para ele. É importante para ele fechar com você, você vai trazer todas as soluções para ele. Então, você mostra isso para ele nessa hora da negociação. E você vai até o fim. Se o cliente falar, olha, eu adorei a tua proposta, realmente ficou melhor, mas eu preciso pensar. Nesse momento, você vai dizer assim para ele: cliente, para a gente poder fechar hoje, se eu te der essas parcelas que você falou que fica ideal aqui no seu orçamento e ainda te der um desconto de 5%, lembre-se que você tem que ter tudo isso calculado antecipadamente, tá? Qual é o máximo de desconto que você consegue dar? A gente consegue fechar hoje esse projeto? Mas veja, eu estou abrindo para você uma condição diferenciada. Então, eu preciso que você se comprometa comigo e eu não vou conseguir manter essa oferta para você. Por quê? Porque eu tenho outras propostas para fechar. E se eu fechar essas propostas, eu já não consigo nem manter esse prazo de entrega. A gente vai ter que revisar. Então, para essa proposta que eu estou te fazendo agora, é para a gente fechar agora. A gente começa, de fato, isso chama persuasão, né? Na hora das vendas, na hora da venda. A gente começa, de fato, a colocar o cliente assim. Você me pediu uma proposta, eu trouxe a proposta para você. Você me pediu melhoria de parcelamento, eu te trouxe uma condição melhor. Você me pediu isso. Então, você está ajudando cada vez mais
Aí entra um gatilho mental, o gatilho mental da reciprocidade. Quando você ajuda, cada vez mais você está dando facilidades e formas de ajudar o cliente. Ele se sente na obrigação de comprar de você. É a reciprocidade. Ou seja, você facilitou você deu várias chances, várias possibilidades para ele. Então, e ele está dizendo não atrás de não. Se ele decidiu que ele não quer contratar você, ele vai fincar o pé no não e acabou. Tenha noção das coisas, né? E percepção também do timing das coisas. Então, se você percebeu que ele realmente não vai fechar, você começa então a finalizar o teu processo de vendas ali. E agradece a atenção do cliente e encerra. Ah, Cíntia, mas aí nunca mais eu vou falar com ele, não sei o quê. Gente, você sabe que o cliente, da maioria das vezes, ele está orçando com outras pessoas. Você vai dar um tempo de 2 dias e vai mandar uma mensagem para o cliente. Não assim. E aí, fulana, conversou com o marido, decidiu, você conseguiu chegar a alguma conclusão? Você tem alguma dúvida? Não, você vai fazer a seguinte pergunta. Oi, fulana, tudo bem? Estou mandando essa mensagem para perguntar se podemos finalizar a proposta. Podemos fechar para iniciar o seu projeto na data tal, conforme combinado. Ou, caso contrário, eu posso dar essa proposta como encerrada. Mais uma vez, você põe um checkmate. Entendeu? Então, gente, realmente, o processo de venda, ele é um pouco complexo, né? Não é uma linha reta, ele é um labirinto. Eita, o labirinto, né? E a gente precisa só entender que existe sim uma saída. E a gente precisa enxergar essa saída. E você está no comando, no controle do preço, no controle da apresentação dessa proposta e da negociação dessa venda. Você está no controle. Se você vai para uma apresentação, para um fechamento de venda, sem se preparar, as chances são de que o cliente vai mandar no resultado final e não você. Você é uma designer de interiores que se posicionou diante do cliente, primeiro informando ele que você tem que apresentar, que é uma proposta, não é um orçamento, é uma proposta. Então, propostas precisam ser apresentadas. Você se posicionou dessa forma, você se posicionou diante da consideração com relação a ele, a condição que ele precisa para facilitar a vida dele. Você mostrou para ele que você organizou da forma que ele pediu aquela proposta, né? E por isso você chegou àqueles valores. E o que você entrega foi apresentado naquela proposta com muito cuidado. Isso é posicionamento. E isso gera reciprocidade. Quando o cliente entende que ele está recebendo coisa pra caramba, que você realmente entrega. Então, eu sei que na hora de precificar um projeto, por hora trabalhada, você sente um pouco de angústia, porque parece tão complexo colocar meia hora, 1 hora em cima de atividades pontuais, de projetos como esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Mas, gente, não é assim. Você só precisa, olha como é simples, tá? Você só precisa ter a sua planilha de precificação organizada dessa forma, onde você possa jogar essas horas lá e enxergar isso. Separa então por ambiente, se é assim que você precisa. Separa por tipo de projeto, se é assim que para você ficar mais confortável. Não existe uma planilha de precificação que 100% do formato dela vai te ajudar em alguns casos específicos. É por isso que quando eu falo de planilha, de precificação e tudo mais, eu sei que eu tenho que entender que cada um de vocês aí trabalha de um jeito diferente. E uma coisa que eu sei antes de conhecer cada uma de vocês: você precifica projeto de interiores. E projeto de interiores é assim que se precifica. É separando. Coisinhas por coisinhas. E, gente, a única coisa que você precisa fazer é ter uma ferramenta boa. Mas antes de qualquer coisa, entender o seu valor hora, valorizar isso. Você parar de achar que vai ficar caro e que não sei o quê. Esquece essa coisa de achar que as coisas são caras, tá? Se o teu cliente pediu para você e você alinhou com ele o que ele precisa e ele entendeu como você trabalha, quem vai fazer esse filtro, se aquele cliente é para você ou não é para você, é você. E
Vou deixar isso para um outro vídeo, que eu ia falar uma coisa agora, mas aí o assunto vai um pouco longe. Eu ia falar sobre projetos que a gente não aceita e por quê. Mas eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, tá bom? Então, acompanhe aqui, que logo você vai ver esse assunto, que é também bem legal, porque em alguns casos realmente nem todo cliente é cliente, nem todo projeto é para você. Ficou claro, gente, a questão da precificação? Tem o seu valor hora e joga isso em tudo que você for fazer e trabalhar. Chega no preço do teu projeto. É treino, é fácil, não é difícil, tem uma ferramenta que te ajude a fazer isso e principalmente tem o seu controle, a sua gestão financeira funcionando bem organizada, porque senão fica difícil você chegar em quanto custa a sua hora. E espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta para mim que eu respondo todo mundo. Quiser mandar no direct, manda. Quiser mandar aqui embaixo nos comentários, manda. Mas não fica com a dúvida. Pode me perguntar que eu respondo todo mundo que pergunta. Tá bom? Esse conteúdo te ajudou? Foi bom para você? Você vai conseguir colocar em prática amanhã naquela precificação que você precisa fazer? Que ótimo! Esse era meu objetivo. Então, gente, compartilha com seus amigos, comenta, curte aqui, que sempre ajuda a plataforma a distribuir mais. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!